Olá! Nessa aula, então, falaremos sobre a avulsão dentária, febre, desmaio e trauma ocular. Sobre avulsões dentárias, o que diz a literatura para a gente? Avulsão dentária é quando o dente sai totalmente com raiz da boca por uma situação de trauma, por exemplo, tá? Primeiro item importante a se fazer é que, se tem um sangramento ativo, falar para essa vítima fazer uma autopressão na sua gengiva para que cesse esse sangramento. É importante que todo sangramento que o paciente esteja apresentando, esse sangramento seja contido. Então, numa vítima como essa, vítima consciente, por exemplo, a própria vítima pode fazer uma pressão com uma gaze ou um pano para parar esse sangramento. Outra situação importante é pegar esse dente, de preferência na região que fica externa, não na raiz do dente, que é interna à gengiva, e ou passar num filme plástico. A literatura traz até porque quando isso acontece em ambientes de casa, na rua, é muito comum e de fácil acesso o leite de vaca. E foi verificado que é razoável colocá-lo dentro do leite de vaca, por exemplo, que é uma coisa que tem em qualquer ambiente de casas, por exemplo, para levar esse dente com o paciente para uma possível implante dentário, por exemplo. Tá? E o implante dentário, eles falam que se levar para o dentista especializado, em até 1 hora esse implante pode ser feito com o próprio dente. Tá? Então, levar esse dente junto com o paciente, estancar o sangramento se for necessário. Então, sobre a avulsão dentária, seria basicamente isso, essas situações. Fazer a pressão para conter o sangramento e levar o dente junto com a vítima para tentar um reimplante com o próprio dente. Sobre traumas oculares, temos várias situações. Ou trauma propriamente dito, né, onde a gente deve apenas proteger os olhos, porque fica de forma sensível, a corrente ventilatória causa dor, né? Então, se for um trauma, fazer um tampão com um próprio pano ou gaze, ou o que estiver, o paciente ficar com esse olho fechado, que isso auxilia, né, no processo de dor até a chegada num serviço de emergência, tá? Se for um caso de, por exemplo, de acidente ocular com produtos químicos, o ideal é que esse olho seja irrigado por 10 minutos, no mínimo, abundantemente. Se tiver soro fisiológico em casa, fazer isso com soro fisiológico, se não com água corrente, tá? Então, produtos químicos, irrigar abundantemente. Lembrando que sempre o olho acometido deve ficar mais baixo que o olho que não está acometido, obviamente, porque se é um produto químico e eu faço de forma contrária, eu vou contaminar o outro olho, né? Então, só tendo esse cuidado que o trauma do olho acometido por um produto químico deve ficar mais baixo, fazer essa irrigação por pelo menos 10 minutos de forma abundante para levar até o serviço de emergência mais próximo, tá? Se tiver algum corpo estranho empalado, grudado, né, no olho, enfim, não tentar remover. No máximo, fazer a lavagem mesmo de forma abundante, sem tentar remover com pinça ou com a mão. Enfim, isso tem que ser feito por um profissional médico, ok? Proteger esse olho e transportar a vítima até atendimento médico. Então, sobre febre. Por que falar sobre febre? Principalmente, a febre é um fator muito importante, principalmente em criança até 2 anos, que ela ainda não tem o senso termorregulador bem definido. Então, uma criança, comumente até 2 anos, pode apresentar uma crise convulsiva por estado febril. E daí é mais um agravo da saúde, um agravo à saúde da criança e é uma situação de emergência também, certo? Então, a gente deve controlar toda e qualquer febre, não só nas crianças, mas especialmente ter o cuidado com as crianças para baixar mais rapidamente essa febre, certo? A temperatura normal do corpo, então, é entre 36 e 37,2 graus, 37,3 acima já é alteração de temperatura, certo? Então, a gente pode controlar a febre tanto com meios antitérmicos, medicações, né? Se tiver já sido receitada por um médico previamente a esse paciente, que ele não tenha nenhuma restrição medicamentosa e nem de alergias, por exemplo, pode ser controlado por medicações e por meios físicos, como banhos mornos de imersão de 10 a 20 minutos, deixando a água esfriar lentamente no corpo sobre a criança. Então, não é banho totalmente gelado nem banho quente, é o banho morno, né, para deixar escorrer essa temperatura e, juntamente com a água, liberar esse calor, certo? Se, por exemplo, você está na rua ou em algum ambiente que não tenha como dar banho na criança, fazer compressas, né? Pegar um tecido,
embeber de água e colocar no tórax ou embaixo das axilas ou na região da fronte, da testa da criança, e isso ajuda bastante a diminuir a temperatura, certo? Retirar agasalhos, roupas, deixar apenas com roupas leves, porque isso também ajuda no processo de liberação do calor, e manter o ambiente ventilado. Nunca utilizar no banho, nas compressas, água fria, justamente porque causa mais calafrios ainda, mais desconforto, mais tremores, tá? E eventualmente pode até aumentar mais a temperatura, porque você faz uma vasoconstrição muito rápida, né? Devido a um tecido ou um banho muito gelado, ok? Então tem que ser um banho morno, tá? Não colocar a criança febril, obviamente, que está convulsionando dentro de uma banheira, por exemplo, porque senão você, além do processo febril de convulsão, ainda você pode causar um afogamento na criança, tá? Então, nunca colocar uma criança convulsionando embaixo da água, tá? Nunca utilizar o álcool, por exemplo, para embeber o tecido para fazer as compressas, porque a pele pode absorver o álcool e, eventualmente, pode causar uma toxicidade sistêmica, por exemplo, por conta da compressa com álcool. Então, a compressa é com água, certo? Estimular bastante a criança a tomar líquidos, água, chá, suco, água de coco, certo? E lembrar também que a antibiótico terapia pode demorar até 72 horas, a criança pode ainda apresentar depois da antibiótico terapia, até 72 horas depois, a febre, tá? Passando de 72 horas, obviamente tem que retornar no serviço médico. Por quê? Porque, eventualmente, de repente, esse diagnóstico e esse antibiótico pode não estar fazendo efeito, certo? Mas até 72 horas é aceitável que essa criança ainda tenha febre. Após isso, retornar no médico e verificar a questão da antibiótico terapia, tá? Sempre oferecer os alimentos que a criança aceite. Nesse estado de febre, enfim, de doença, a criança realmente perde o apetite e, infelizmente, às vezes ela requer um alimento que não seja tão saudável, mas é aquilo que ela aceita. Então, acho que pensamos que seria ponderado essa criança comer de fato que ela aceite, né, naquele momento, tá? Febre acima de 39,4, por exemplo, com tremores de frio, batimento acentuado ou forte indisposição, ou seja, criança sonolenta, irritabilidade, choro inconsolável, que não melhora com medicação antitérmica nem meios físicos, sem dúvida nenhuma, retornar à unidade de saúde para reavaliação do profissional médico. Sobre desmaio. O desmaio pode ser ocasionado por várias situações, certo? Por exemplo, estresse, dor, fome, exaustão, tudo isso pode causar um desmaio, né? O que é o desmaio? É uma perda transitória da consciência que resulta em falta de circulação cerebral, tá? E os sintomas podem variar. Pode apresentar palidez, suor, tontura, mudanças visuais e fraqueza, certo? Então, essa situação, como devemos abordar a vítima e acomodar essa vítima? A literatura traz para a gente que é interessante e é razoável, melhora o fluxo cerebral, sanguíneo, com as manobras de contrapressão. O que seria isso? Por exemplo, a pessoa que está deitada, por exemplo, elevar os membros inferiores, as pernas, acima do nível do tórax, que aí melhora a circulação, né, para os órgãos-alvos, coração e cérebro, por exemplo. Se a vítima estiver de pé e consciente, está apenas com a sensação de desmaio, ainda não desmaiou, o agachamento, a tensão entre as pernas, que é essa cruzada das pernas, como mostra a figura, ou então a pressão contra as mãos assim, também ocasiona uma melhora no fluxo cerebral, certo? Colocar a vítima em ambiente arejado, afrouxar as roupas dessa vítima e sempre observando se a vítima está desmaiada, ela respira, porque se ela respira, eu mantenho ela na posição de conforto, certo? Elevo as pernas, posso lateralizar a vítima também, se ela estiver muito secretiva, eu lateralizo a face, por exemplo, para ela não broncoaspirar, certo? E mantenho essa observação. Respira? Então, vou chamar o serviço de emergência, obviamente, aguardar o serviço de emergência chegar até o local e observando sempre a respiração, porque se a vítima para de respirar, aí é uma outra aulinha sobre parada cardiorrespiratória, que a gente tem outras manobras a serem feitas. Então é sobre isso, essa aulinha, prosseguiremos para a próxima aula. Até breve.